No nosso capítulo 1 do módulo 1, nós aprendemos em língua portuguesa, e é o que nós estamos revisando deste capítulo, que é a estrutura do verbo. Ela é dividida em radical, vogal temática e desinências. Afinal, o que é a estrutura do verbo? Assim como a casa precisa de blocos, de divisões, de paredes, os verbos também possuem os seus blocos, que são as partes que compõem toda a estrutura de um verbo, certo? Como uma casa precisa de blocos, de paredes, de estrutura, o verbo também. Ele é composto de partes que que é a estrutura dele. A primeira é o radical, o elemento mais importante de um verbo, que contém o significado básico, principal deste verbo, e mantém a mesma estrutura em todos os modos e tempos, certo? Modos eu estou falando em indicativo, subjuntivo ou imperativo. E daí depois vem os tempos que fazem parte desses modos. Por exemplo, aqui no verbo amar, o que está sublinhado, gente, é o radical. A partezinha mais importante deste verbo. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Deixa eu marcar novamente. Ok? Para encontrar o radical de um verbo, eu coloco este verbo no infinitivo e retiro as terminações. Ele vai terminar em ar, que é a primeira conjugação, em er ou or, que é a segunda conjugação, e ir, que é a terceira conjugação. Aqui, novamente, o exemplo dos verbos amar, comer e dormir. Retirei a primeira conjugação, ou seja, as duas últimas letrinhas que terminam este verbo. Retiro a terminação do verbo er, que está conjugado na segunda. E do verbo dormir, ele está na terceira conjugação, e as duas últimas letrinhas que terminam ele é o ir. Por isso que ele está na terceira conjugação. Só que os radicais de alguns verbos, eles podem sofrer alterações gráficas. Gráficas, quando eu falo, é na escrita. Quando eles são conjugados, quando eles são flexionados, como forma de preservar a fonética, o som deste verbo. Por exemplo, o verbo explicar. Eu já tenho aqui em azul, né, pessoal? Tá aqui, ó, em azul, o meu radical, certo? Não ficou muito bonito aqui na hora de eu sublinhar, mas deu para entender. Tirei as duas últimas letrinhas, né, a conjugação, a primeira conjugação. O que sobrou é o meu radical. Ok, agora eu vou conjugá-lo. Por exemplo, estou conjugando ele na primeira pessoa do presente do modo indicativo. Eu explico. Vocês estão vendo aqui que o radical, ele permanece o mesmo. Ele não sofreu alteração gráfica, ou seja, alteração na escrita. Na hora que eu vou conjugar este verbo explicar no pretérito, no passado, eu digo eu expliquei. Olha
aqui o radical, ele sofre alteração gráfica, né, pessoal? Ele sofre alteração na escrita dele. Então, quando eu conjugo o verbo explicar no pretérito, ele sofre alteração, o radical dele. No verbo crescer, tenho aqui em azul o meu radical. Vou conjugá-lo na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu cresço. O que eu tenho aqui? S e C cedilha. Eu tenho uma mudança gráfica, ou seja, na escrita do meu radical. Agora vou conjugá-lo na segunda pessoa do presente do indicativo. Eu cresço, tu cresces. Como é que se mantém o meu radical? Ele não está da mesma forma? Aqui não teve alteração. Então, aqui não teve alteração. Mantém-se igual. Muito bem. O verbo agir. Identifiquei ali que o meu radical é agir, né? Ou o G mudo. Vou conjugá-lo no presente do indicativo. Eu ajo. Aqui. Como é que está o meu radical? Ele sofreu alteração gráfica na escrita. Agora eu vou conjugá-lo na primeira pessoa do plural. Nós agimos. Vocês podem ver que aqui, na primeira pessoa do plural do presente do modo indicativo, o radical permanece o mesmo, não sofreu alteração. Ele sofreu alteração quando foi conjugado na primeira pessoa do singular. Neste caso aqui, do modo indicativo. Certo? A terceira estrutura do verbo é a chamada desinência verbal. Vai indicar pessoa e número e tempo e modo. Ok? Aqui eu coloco o verbo tu viveste. Por que eu sei que vive é o meu radical? Que eu já deixei ele aqui com uma cor diferente e agora eu estou marcando ele. Como é que eu faço? Eu coloco o verbo no infinitivo. Vou escrever aqui para vocês. Coloco no infinitivo. Aqui, no caso, ele está na segunda conjugação, terminado em er. Tira as duas últimas letrinhas. Tiro as duas últimas letrinhas. Certo? Melhor, vou apagá-las. O que sobrou foi o meu radical. Muito bem. Aqui o verbo, ele está na segunda pessoa do singular. Então, eu primeira, tu segunda. Do pretérito, do passado, do pretérito perfeito, do modo indicativo. Certo? Do modo indicativo.
O que as desinências verbais elas vão indicar para nós? Elas vão indicar a pessoa, que é o quê? Se está na primeira, segunda ou terceira. De que número? Singular ou plural? Por isso, nós a chamamos, gente, de desinências número pessoais. Deixa eu apagar aqui porque não funcionou. Nós a chamamos de desinências número pessoais. Número singular ou plural e pessoais que vai indicar a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. A desinência verbal também vai me indicar o tempo deste verbo. Tu viveste. Tu viveste. Que tempo é esse? Presente? Pretérito ou futuro? Pretérito. Muito bem. Ele está no tempo pretérito, no tempo passado. De que modo? No modo indicativo. Aqui nós chamamos de desinências. Aqui nós chamamos de desinências modo temporais. Porque modo vai indicar se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, e temporais, o tempo, se é presente, pretérito ou futuro. Essas são as desinências verbais. Se num exercício eu pedir para vocês identificarem as desinências verbais, vocês vão colocá-las de forma geral, tá? Viveste. Qual é a desinência verbal do verbo viveste? Deixa eu colocar aqui em verde. Tá aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Tá aqui a desinência verbal. Qual é a desinência verbal do verbo viveste? Tá aqui. Este é a desinência verbal. Só isso. Se eu pedir para especificar se é desinências número pessoais ou desinências modo temporais, eu vou explicar na atividade. Se eu quero que vocês identifiquem em que número e pessoa ele está, ou se eu quero que vocês identifiquem somente o modo e o tempo que ele está. Mas geralmente eu vou pedir para indicar a desinência verbal de uma forma geral. Sublinhe, ou copie, ou identifique no verbo tal quais são as desinências verbais, certo? A terceira estrutura do verbo que nós aprendemos foi a vogal temática. É aquela vogal que vem colada ao radical e ela vai indicar a conjugação dos verbos. Se vai estar na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. Como exemplo, eu coloquei o verbo ensinar. Tá aqui ele. Eu pergunto, qual é o radical deste verbo? Ele já está no infinitivo, não preciso nem colocá-lo. Tiro as duas últimas letrinhas dele. Tiro as duas últimas letrinhas dele. Ou seja, a conjugação dele. O que sobra é o meu radical. Tá aqui ele. Em si, tá o radical. Existe uma vogal nesse verbo que vai indicar a conjugação que os verbos pertencem. Primeira conjugação, ar. Segunda, er ou or. E terceira, ir. Qual é essa vogal do verbo ensinar? A vogal do verbo ensinar é a letra A. Sublinhei em verde. Tá aqui. Epa, tá escapando aqui. Tá, botei aqui em cima.
Não tá aparecendo muito bem, mas vamos de novo. A prof também está aprendendo nesta nova modalidade de dar aula. Está aqui, voltando. Aqui está o meu radical. E esta vogal, que aparece após o radical e vai indicar a conjugação que os verbos têm, é a vogal, neste caso, a vogal A. Aqui é a vogal A. Muito bem. Pintei ela de laranja. Ok. E o que é esta vogal? Esta vogal, que aparece após o radical, aqui, ó, que aparece após o radical, indica a conjugação dos verbos, é a chamada vogal temática. E qual é a conjugação que ela está dizendo? Está na primeira conjugação, porque o A está me indicando que nós estamos na primeira conjugação do verbo ensinar. Isto chama-se a vogal temática. Ela vem coladinha ao radical e ela vai me indicar, esta vogal vai me indicar qual é a conjugação. Já que a minha vogal temática aqui no verbo ensinar é A, qual é a conjugação que eu sei? Que ela está na primeira. Ok, gente? Nós revisamos a estrutura do verbo, que é dividida em radical, vogal temática e desinências. Agora, a outra parte que nós vamos estudar deixa eu relembrar aqui, deste capítulo 1 do módulo 1, são as formas nominais. Essas formas nominais, elas não sofrem alteração nas suas flexões de modo, seja elas no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, no tempo, se é presente, pretérito, futuro, no número, se é singular ou plural, na pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Elas não sofrem. Mas por que são chamadas de formas nominais, gente? Por que nominais? Porque são chamadas assim porque podem ter valor de substantivo, adjetivo ou advérbio. E substantivo, adjetivo ou advérbio não são verbos, são nomes. Por isso, nós a chamamos assim. As formas nominais, elas são divididas em 3 formas nominais dos verbos. São 3 as formas nominais dos verbos. A primeira é o infinitivo. Está aqui as conjugações. Ar, er, ir, or. Tá, gente? Então, aparece aqui. Muito bem. Esse verbo infinitivo, ele vai indicar uma ideia de ação. Estudar, cantar, falar, palestrar. Tipo, vou estudar. Está indicando uma ideia de ação. Vai rolar aquela ação, aquele ato. Vou estudar. Ok. O verbo, a forma nominal no infinitivo, ela também, ela pode exercer uma função de substantivo.
aqui, neste exemplo aqui. O saber muda as pessoas. Muito bem, o saber muda as pessoas. Aqui eu sei que está, né, gente, no modo infinitivo, terminado em er, segunda conjugação. Por que esta forma nominal no infinitivo, ela está exercendo a função de substantivo? Quando eu falo assim, ó, o saber muda as pessoas, qual é o sinônimo que eu posso utilizar para o saber? O conhecimento muda as pessoas. Mas ele está escrito no modo infinitivo. Só que esta forma nominal no infinitivo, ela está antecedida do artigo o. Então, se essa forma nominal no infinitivo, ela está antecedida, tá? Antecedida do artigo o, nós dizemos que ela está substantivada. Então, esta forma nominal no infinitivo, ela está exercendo a função de nome, ou seja, de substantivo. O saber muda as pessoas, certo? Então, as formas nominais, elas podem exercer a função de nomes, neste caso de substantivo. Substantivo é o nome que nós damos às coisas em geral. O saber, o conhecimento, né? É um substantivo, é um nome. Ok? Então, esta é a forma nominal, a primeira infinitivo. A segunda forma nominal é o gerúndio, aquele que termina em NDO. O gerúndio, ele pode exercer a função de dois nomes, um advérbio ou um adjetivo. Aqui tenho a listinha, aqui tem a listinha dos principais advérbios, que pode ser tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. Vamos ver o exemplo aqui. Aprendemos estudando. Em azul está aqui o meu gerúndio, certo? Estudando. Aprendemos de que modo? Estudando. Então, nós temos um advérbio de modo, certo? Sorrindo. Eu tenho aqui um gerúndio, olha o NDO aqui. Sorrindo, ela aprendeu. Ele também está exercendo a função de um nome, de um advérbio novamente, ó. De que forma ela aprendeu? De que modo? Sorriu. Eu tenho outro advérbio de modo. Certo, pessoal? Tem aqui a tabelinha dos principais advérbios que vocês podem relembrar, tá? O gerúndio, ele indica ideia de ação em desenvolvimento. Por exemplo, os alunos estão curtindo a aula. Ó, os alunos, o que eles estão fazendo agora? Curtindo a aula de língua portuguesa com a Sora Ana, né, gurizada? Então, indica uma ação em desenvolvimento. Já terceiro e último é o particípio, terminado em ado ou ido. O particípio, ele pode exercer a função de um nome, que é o adjetivo, uma qualidade, uma característica, um estado que eu dou ao sujeito da minha frase.
aqui. Esta menina é uma garotinha muito amada. Tá aqui o meu particípio, terminado em ada. Tá? Ado ou ido ou ada também, tá? Também é um particípio, tá? Só que aqui ele está no feminino. Muito bem. Quando eu digo que essa menina é uma garotinha muito amada, pessoal, eu estou qualificando esta garotinha, né? Dando uma característica, um elogio a esta garotinha, ok? O particípio, ele já vai indicar uma ação já concluída. Por exemplo, nesta oração aqui, foi escolhido o líder da turma. Tá aqui o meu particípio terminado em ido. Olha o meu verbo no pretérito, no passado. O verbo que acompanha o meu particípio, ele está no passado. Então, ele está dizendo que foi uma ação que já aconteceu. Ok? Uma observação nos particípios. Existem os particípios chamados irregulares. Esses particípios irregulares, eles não apresentam as terminações ado ou ido. Por exemplo, aqui, abrir e seus derivados, certo? Palavras que derivam de abrir. Eu tenho aberto, termina em TO. Entreaberto, termina em TO. E recoberto, termina em TO. Então, os particípios irregulares, eles terminam em TO ou SO. Esses são os irregulares. Vamos lá para os casos especiais, onde eu vou saber, onde eu emprego os verbos regulares ou irregulares. Aqui, gurizada, com os verbos auxiliares ter e haver, eu utilizo o particípio regular ado ou ido. A menina tinha aceitado o convite do namorado. Já com os verbos auxiliares ser, estar e ficar, eu utilizo o particípio irregular to ou so. A luz está acesa, tá? Aqui eu estou utilizando o SO, só que aqui está no feminino. Os brinquedos são aceitos, terminado em TO. Aqui é que eu vou saber onde eu emprego quando tem esses casos que eu tenho verbos auxiliares. Ok?